Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A austeridade mais bem explicada é o que pretende a Igreja Católica. O repto foi deixado pelo vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e também bispo do Porto, Dom Manuel Clemente. No comunicado, os bispos, reunidos em Fátima desde segunda-feira, recordam que a solidariedade da Igreja tem-se manifestado sobretudo nos cuidados aos mais débeis e necessitados, vítimas de antigas e novas pobrezas através de múltiplas obras e iniciativas no campo social e caritativo. Pode ler-se ainda no comunicado que foi divulgado no último dia da Assembleia da República que os bispos sentem a importância da explicação clara e prévia das medidas que se tomam e das razões que as determinam. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A autarquia portuense vai ser mais rigorosa na habitação social. A proposta de regulamento de gestão do parque habitacional, que vai ser votada na reunião camarária de terça-feira, visa organizar a atribuição, manutenção e cessação da ocupação dos bairros sociais. A Câmara considera que não estará preenchido o requisito de grave carência económica e habitacional quando algum elemento do agregado familiar esteja a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais. Para a autarquia, as habitações municipais de cariz social não podem pretender oferecer guarida habitacional eterna a quem as venha a ocupar. Outubro foi sinónimo de aumento das exportações no Porto de Leixões. Marrocos, Angola, Argélia e Reino Unido são os mercados de destino que mais contribuíram para o aumento das exportações a partir do Porto de Leixões e que atingiu 14 milhões de toneladas em carga movimentada, referiu em comunicado à PDL. Os principais produtos exportados de Leixões foram ferro, aço, produtos refinados e aromáticos, paralelepípedos, papel e cartão, bebidas e equipamentos e materiais para a construção civil. A iniciativa deve começar já em janeiro e parte da Associação Abraço, que vai promover um programa de testes rápidos de HIV entre os jovens do ensino superior no Porto. O objetivo é sensibilizar os jovens universitários para a importância de fazerem o teste, uma vez que há uma tendência para o aumento do HIV entre os 14 e os 30 anos. O programa diz que são testes de resultado rápido e, de facto, são mesmo. Basta uma picada no dedo e um tempo de espera de 20 minutos para se obter uma resposta. A Relação do Porto confirmou uma decisão do Tribunal de Famalicão que obriga a Universidade de Lusíada a indemnizar os pais de um aluno que morreu após ser submetido a uma praxe, disse fonte ligada ao processo. O caso remonta a outubro de 2001. A vítima frequentava o 4º ano de Arquitetura do Polo de Famalicão da Universidade de Lusíada e era tuninho na tuna daquele estabelecimento de ensino superior. Desta forma, a Lusíada terá que pagar 90 mil euros à família do aluno. A Proteção Civil de Vila Nova de Gaia está a promover simulacros em várias unidades hoteleiras e comerciais do concelho, uma forma de aumentar a prevenção e alertar para o cumprimento dos planos de emergência. Pelo aparato de carros de bombeiros, ambulâncias e polícia, à primeira vista, diria-se que aqui há incêndio. Mas, na realidade, este é um simulacro que visa testar a resposta das autoridades e também das unidades, neste caso hoteleira, aos alarmes de incêndio. É a Direção Municipal de Bombeiros e Proteção Civil de Gaia que está a promover, neste mês de novembro, várias situações para observar como estão os planos de segurança internos dos edifícios. Estes exercícios pretendem fazermos o trabalho do antes da emergência, ou seja, prevenção. Só se faz prevenção trabalhando no antes. Por um lado, as pessoas do hotel fazendo muito bem todos os seus procedimentos de evacuação, corte de energia, corte do gás, estar atentos ao alerta, é muito importante. Para nós, bombeiros e forças externas, bombeiros, polícia, é importante para otimizarmos tempos de chegada, conhecermos bem as pessoas, vermos bem como é que podemos entrar pelos caminhos verticais de evacuação e podemos fazer o socorro, ou seja, estarmos muito bem interligados com as pessoas no interior
instituição, da instalação, do hotel e nós forças externas, que não estamos tão familiarizados com este edifício, não é? Mas que conhecemos pelos projetos. Mas uma coisa é os papéis e a outra coisa é realmente no ato vermos como é que as coisas acontecem. Depois do alarme soar dentro das instalações do hotel, rapidamente a evacuação foi feita para o ponto de encontro. O tempo de resposta das autoridades foi de quase 5 minutos e quando chegaram ao local, a maior parte das pessoas estava já a salvo, algo que nem sempre acontece e que é uma barreira grande para as autoridades. A maior dificuldade é sempre o imprevisto. O que é que vamos encontrar? Se realmente o incêndio já está num grande desenvolvimento, se as pessoas estão ou não estão treinadas, e aqui, por aquilo que eu pude verificar, mas evidentemente vou analisar depois o relatório que me vão dar, por aquilo que eu pude ver, a evacuação foi rápida. Ora, o fundamental está feito, já conseguimos pôr as pessoas todas no exterior, já não há risco para pessoas. Depois temos que realmente evitar que haja danos materiais abultados. A preparação dos civis é tão importante como a dos profissionais da Proteção Civil. Por isso, o que hoje é um teatro de operações serve como treino para que a resposta de todos seja atempada e ninguém fique indiferente ao alarme de incêndio e ao que deve fazer para se colocar em segurança. O ativo principal da nossa empresa são os clientes e os colaboradores e temos que treinar para nos precavermos para alguma situação real que possa acontecer. Quanto mais treinarmos, mais preparados estamos para uma situação real. Para saber se tudo correu de facto bem, será elaborado um relatório, depois do simulacro, pelas várias entidades envolvidas. Durante este mês, os simulacros continuam em Vila Nova de Gaia, em mais unidades hoteleiras e no centro comercial Arrábida Shopping. O programa Pedra da Audiência desta semana teve como convidado o Presidente da Junta de Santa Marinha, onde deixou claro que é importante estar atento às necessidades das populações. Na verdade, somos uma freguesia de referência. Sou uma pessoa que estou sempre atento às necessidades dos mais necessitados. Inclusive, damos-nos ao luxo, ou dei-me ao luxo, de afixar pela freguesia toda editais para pedir às pessoas que, na eventualidade dão falta de um idoso que normalmente estava naquele sítio, para nos avisar, para evitar que apareçam as pessoas mortas dentro das suas habitações. Por isso, a preocupação de um Presidente de Junta passa por aí. Estamos a falar numa freguesia com 40 mil habitantes. 34 mil habitantes. E de uma faixa etária muito idosa. Todos os dias destinei um espaço da Junta para uma despensa social em que todos os dias atendemos aqueles mais necessitados que vão lá buscar o seu saco de alimentos. Distribuímos 350 cabazes de Natal. Fazemos o nosso passeio da terceira idade com 1000 idosos, este ano foram menos. Fazemos o almoço de Natal. Distribuímos 3000 brinquedos para todas as crianças das escolas, 3000 brinquedos pelas crianças que, na verdade, frequentam a Escola Santa Marinha. Podem ser liberadores. Se estiverem em Santa Marinha, recebem o brinquedo. Fazemos o almoço de Natal e ocorrem os casos dia a dia. Exatamente, todos os dias existem numa freguesia. As vozes da rádio são a companhia sem rosto para muitos ouvintes. Na reportagem que se segue, ouvimos e vemos Manuel Monteiro. O locutor faz este ano 46 anos de carreira, que vai celebrar dia 25 de novembro no Teatro Sá da Bandeira, na Gala da Amizade. Ora viva, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Cá estamos nós para mais uma edição do programa Os Donos da Noite. Os Donos da Noite, um programa da responsabilidade de Manuel Monteiro, que produz, realiza e também apresenta. Vamos até às 6 da manhã e somos sem dúvida a melhor companhia fiel, para todos quantos nos escutam.
Foi assim, ao longo de uma década, numa rádio local. A voz, inconfundível, pertence a Manuel Monteiro. Era um menino de 15 anos quando se apaixonou pelas ondas da rádio. O tempo, porventura, passou rápido e hoje o menino é o senhor com 46 anos de carreira. Ainda assim, algo permanece certo, a paixão com que fala da rádio. A rádio é um mundo fascinante, é de veras fantástico, porque nós, quando estamos num estúdio de rádio, como este aqui, mas este é improvisado, temos que ter a consciência de que temos muita gente a ouvir-nos. Às vezes ultrapassa mesmo aquilo que nós possamos imaginar de momento. E depois, a rádio é uma fiel companhia às pessoas que ouvem rádio em determinadas horas do dia. E neste caso concreto comigo, de noite, porque eu habituei-me desde há alguns anos a esta parte a ser o homem da noite, em termos de rádio. O homem da noite que durante décadas, em reportagem e em programas, fez companhia aos mais sós na noite, aos que trabalham durante a noite e aos que muitas vezes esperam pela noite para desabafar. E depois a comunicação que nós temos, o locutor, o pivô, o locutor animador, a falar com as pessoas que telefonam, que nos transmitem, muitas delas, as suas angústias, os seus problemas, e às vezes problemas gravíssimos. E nós que estamos lá de cá, auscultamos as pessoas e temos de ter uma resposta, temos de dar uma palavra amiga, de conforto, naturalmente. Às vezes uma palavra basta para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Fez parte do programa A Noite é Nossa, com Rui Castelar, na Rádio Comercial. Depois teve o seu próprio programa, da madrugada, Os Donos da Noite, na Rádio Festival. E assim foi acompanhando os que não podem dormir à noite e aqueles que não conseguem fazer. Manuel Monteiro acompanhou a evolução da rádio em Portugal, desde a época pirata aos nossos dias, e por isso conhece bem a diferença. Não podemos fazer rádio como era antigamente, em que você, por exemplo, para emitir um som de uma porta a abrir, éramos nós próprios, aqueles que faziam rádio nessa época, que iam ali à porta, abriam-na, fechavam-na, e era exatamente o som real. Não sei se me está a entender. Hoje em dia não, hoje em dia já está tudo feito, ou é tudo feito, tudo composto, face às novas tecnologias. Antigamente era tudo ao vivo. Antigamente até, inclusive, havia teatro radiofónico, que eu sou desse tempo também. E as novelas? Eu sou desse tempo. O teatro, não sei quem apresenta, teatro radiofónico. A novela... Queixas tem uma única. Aliás, uma das características que o define é o gosto pela música portuguesa, um género em extinção nas sintonias que vai fazendo. E as rádios locais nasceram com uma finalidade, por isso é que se chamavam rádios locais, para se dar o trato devido a todo o acontecimento local. Isto no concerne a notícias locais e regionais, e também em defesa da música portuguesa, dos nossos intérpretes, autores e compositores. Com o decorrer do tempo, foi desaparecendo aos poucos. E hoje, lamentavelmente, no nosso país, nós percorremos Portugal de lés a lés, e o que é que se ouve? Novamente, muita música estrangeira. As 4 décadas e meia de carreira vão ser celebradas no próximo dia 25 de novembro, na Gala da Amizade, no Teatro Sá da Bandeira. A gala vai reunir os amigos da Voz da Noite e mais de 40 artistas vão subir ao palco do Sá da Bandeira, em nome da amizade.
Ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como já é habitual. Hoje comigo tenho Cancela Moura. Cancela, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Começámos com o jornal precisamente com a questão da Igreja Católica, que diz em comunicado que é preciso que o Governo explique as medidas de austeridade. Uma preocupação aqui da Igreja Católica com a situação atual que o país atravessa. É verdade, isto é uma situação recorrente, porque eu lembro que na abertura Dom José Policarpo já tinha colocado esta tónica. Julgo que será provavelmente neste momento o melhor registro da Igreja face àquilo que nós estamos a viver atualmente. Nessa intervenção inicial, na abertura dos trabalhos desta Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, o Dom José Policarpo pedia e reclamava aos políticos, aos empresários e aos sindicatos verdade, equidade e solidariedade. E eu julgo que são 3 pilares muito importantes no tempo em que nós vivemos. Julgo que, aliados a esta preocupação da Igreja, que faz este apelo, faz todo sentido face à filosofia da doutrina social cristã, e admito que efetivamente o estejam a fazer como um apelo também a alguma reflexão, sobretudo àquelas pessoas que são responsáveis, sobretudo porque estive atento a esta intervenção de Dom José Policarpo. Ele próprio também critica aqueles que reclamam tudo ao Estado e, portanto, este apelo à equidade e à solidariedade é muito importante, sobretudo para criar alguma consciencialização coletiva na ajuda ao próximo. E nós sabemos aqui... É de facto necessário que haja aqui uma explicação com estas medidas de austeridade. Eu acho que este apelo e este pedido que faz a Igreja faz todo sentido, porque a Igreja tem um papel fundamental. Julgo que até diria de outra maneira, julgo que a Igreja tem toda a autoridade para fazer este pedido, porque a Igreja tem tido um papel fundamental na ajuda e muitas vezes substituídos ao Estado, sobretudo na parte assistencial. Eu julgo que as misericórdias têm muito envolvimento da Igreja, muitas IPSS que dependem diretamente da Igreja, e julgo que é muito pertinente esta questão. Eu julgo que muitas vezes as medidas que são implementadas já nem se questionam sobre a sua necessidade, da sua implementação, mas muitas vezes questiona-se a equidade com que elas são aplicadas, porque muitas vezes cortam a direito não tendo em consideração os mais necessitados, que aqui se faz esse apelo, e depois esta clara e prévia explicação que seria necessário para que as pessoas percebessem as medidas são necessárias, têm que ser aplicadas, e é importante que o façam sem terem vítimas absolutamente inocentes de muitos erros que efetivamente quem manda ou quem está no poder acaba por cometer. A Igreja assume pela primeira vez que gostaria de reunir com os elementos da Troika para lhes explicar a verdadeira realidade do país que conhece. É uma posição interessante. E lembrar também à Troika que os portugueses precisam de respirar. É uma posição interessante, mas por acaso até diria que é uma posição que está neste momento em sintonia, por exemplo, com as últimas preocupações do FMI, que diz que poderemos chegar a um ponto de austeridade absolutamente insustentável. Eu penso que a Igreja, ao contrário daquilo que tem vindo a acontecer no passado, pelo menos aqui tem alguma clarividência. É importante aqui que se diga que o vice-presidente da Conferência Episcopal é o Dom Manuel Clemente, que eu aqui... Bispo do Porto também. E este Bispo do Porto, na minha perspectiva pessoal, é um verdadeiro evangelizador e, portanto, não vê as coisas com, muitas vezes, a ortodoxia que tem a própria doutrina cristã. É uma pessoa que sabe perceber os problemas e tem uma perspectiva muito profunda, até em termos de pensamento, e, portanto, eu diria que é uma personalidade das nossas personalidades mais contemporâneas, em que, efetivamente, se poderá acreditar, porque eu, como digo, um verdadeiro evangelizador, e portanto esta solidariedade da Igreja, que se tem manifestado de facto, e sobretudo nos cuidados aos mais necessitados, eu julgo que acaba por ser um apelo interessante, um apelo à reflexão, e acaba no fundo por estar em sintonia com muitas vozes que efetivamente têm vindo a reclamar esta necessidade de dar tempo, de dar espaço, ou deixar que os portugueses respirem de tantas preocupações. Aliás, esta questão da austeridade, como disse, às vezes a Igreja anda desintonizada da política, ou muitas vezes não se imiscui na política, e não me parece que seja uma forma de interferir nisso, mas acaba por estar muito sintonizada com preocupações verdadeiramente importantes neste momento. Falou há pouco em reflexão, que de facto estas palavras também demonstravam que era necessário refletir. É de facto necessária esta reflexão para compreender também estas medidas de austeridade que o país atravessa? Sim, eu penso que sim. Acho que muitas vezes o próprio governo
como disse, não está em causa efetivamente tudo aquilo que o Estado possa vir a fazer, porque no fundo há uma necessidade neste momento grande de aplicação destas medidas, de racionalizar meios, de tentar evitar despesas supérfluas, mas na verdade também há muita importância neste momento, ou deve dar-se muita importância, a acautelar aquilo que são as mais necessidades, porque nós podemos estar aqui a criar de facto uma inversão de valores, por exemplo, os próprios valores do ponto de vista social, e este valor da solidariedade é muito importante. Eu julgo que em momentos de adversidade é que, da nossa vida coletiva, é que é importante reforçar este pilar da solidariedade, e esta reflexão que se deve fazer, esta preocupação que se deve ter para que as medidas sejam explicadas é muito importante, desde logo porque é uma atitude muito preventiva para aquilo que podem ser conflitos sociais. Nós assistimos nos últimos dias a uma contestação completamente fora de todos os limites de pessoas que o Ministro da Administração Interna disse que eram profissionais da desordem, e eu acredito que sim, porque de facto... Está-se a referir aos episódios os incidentes junto à Assembleia da República. Exatamente, e portanto nós assistimos a isso, e eu penso que muitas dessas situações acabam por acontecer por uma má ou por uma falta de explicação cabal daquilo que são os objetivos que as políticas do Governo possam vir a tentar conseguir. Como disse aqui já várias vezes, é natural que muitos de nós estejamos céticos sobre aquilo que possam ser os resultados que se possam vir a atingir, mas é importante dar o benefício da dúvida, tentar efetivamente esperar, ter alguma paciência para saber se efetivamente existe a luz ao fundo do túnel. Esta reflexão servirá naturalmente para que as pessoas possam ponderar aquilo que seja mais fácil ou mais difícil aceitar com a tal paciência que eu referi. Muito bem, só para terminarmos este tema relativo então a este repto deixado pela Igreja Católica, na voz do vice-presidente e também bispo do Porto, o presidente da Cáritas portuguesa, Eugénio Fonseca, alertou também esta sexta-feira em Fátima que o risco de se pisar a fronteira do desrespeito pela dignidade humana é muito maior. Acredito, a dignidade humana, o limiar da dignidade humana tem a ver, por exemplo, com o direito à saúde, com o direito à educação, com o direito a uma habitação condigna, o direito ao emprego, e como sabe, todos estes bens que até são constitucionalmente protegidos acabam neste momento por estar ameaçados pela atual conjuntura do país. E eu acredito que estas vozes autorizadas, como é o caso do Presidente da Cáritas, podem ajudar a que as pessoas que estão a decidir, que têm o poder e que neste momento estão a governar o país, possam tomar decisões assertivas, ponderadas, e que possam vir, no fundo, a ir ao encontro desta preocupação que é manifestada nos seus mais diversos setores. A Igreja e julgo que da direita à esquerda existe uma certa preocupação, até os partidos políticos neste momento, ainda hoje o PSD e o CDS acabam por propor mais algumas medidas para o orçamento no sentido de tentarem aliviar, atenuar a dureza das medidas que efetivamente estão a ser anunciadas. E é precisamente esse também o nosso segundo tema. Se por um lado a Igreja pede mais explicações quanto às medidas de austeridade, PS e CDS estiveram hoje reunidos para discutir o Orçamento de Estado para 2013. Daqui saíram algumas alterações e também assistimos à oposição que apresentou várias propostas no sentido de evitar o que, segundo palavras da oposição, chama de salto fiscal. Bem, hoje é o último dia para a apresentação das propostas de alteração ao orçamento, e portanto hoje houve notícia de que o PSD e o CDS estariam reunidos e que efetivamente o próprio diálogo com o Governo, eu convinha aqui fazer um parênteses e dizer que depois de apresentado o orçamento só os partidos políticos é que podem apresentar propostas de alteração que obviamente têm que ser aprovadas pela Assembleia da República, e portanto a maioria tinha que se entender relativamente a isto, mas como a maioria suporta o Governo, naturalmente teria que obter desse Governo, através do diálogo, a sua anuência. E aquilo que aconteceu, segundo creio, tem a ver com uma negociação duríssima com o Governo, pelo menos a notícia disso, à volta das verbas da educação. Segundo o que estaria aqui em causa, teria a ver com as dificuldades e as reclamações das próprias, dos 5% que se falava das universidades, por causa das transferências da Caixa. Mas houve aqui um acordo entre PS e CDS. Exatamente isso que eu estou a dizer, e portanto existe uma reafetação das verbas ao nível
nível ou no âmbito do Ministério da Administração, do Ministério da Educação, peço desculpa, e algumas verbas do ensino básico e secundário, bem como algumas verbas também do próprio Ministério das Finanças, uma parte dele, serão então afetas ao ensino superior ou seja, menos cortes do que para tentar atenuar o corte que efetivamente os reitores, como sabe, nas últimas semanas vinham reclamando que poderiam até pôr em causa necessidades tão básicas. Do reitor da Universidade do Porto. Quase todos eles vieram dizer que poderia estar em causa necessidades básicas, como por exemplo o pagamento da luz ou da água, ou até o pagamento ou a dispensa de professores. E a própria investigação das universidades. Julgo que foi uma alteração, exatamente, e portanto também na parte da investigação também foi posto em causa. E portanto julgo que foi se de facto for verdade, que foi anunciado durante a tarde este acordo, poderá ser uma alteração interessante que venha atenuar no fundo estes cortes. Por outro lado, também se fala portanto, e aqui haverá com certeza uma minimização da quebra das transferências que estava anunciada para as universidades, e julgo que se também falou, e não sei se isto foi à última da hora, se estaria a falar na possibilidade, e isto ainda enquanto que a Helena referiu, sobre a carga fiscal, de tentar baixar o valor da sobretaxa de 4% do IRS. Confesso que ainda não tenho elementos que me possam facultar a dar essa informação, mas admito que efetivamente pudesse eventualmente andar à volta da discussão deste assunto, bem como eventualmente a reposição do 13º mês, que eu acho que isso seria uma coisa ainda mais difícil, mas admito que eventualmente tivesse sido posta em cima da mesa. Mas isto manifesta de algum modo uma preocupação dos partidos que suportam o governo para a necessidade que existe de tentar atenuar, eu até diria como Ministro das Finanças, para tentar mitigar a carga fiscal, que é brutal para o próximo ano, com algumas medidas que efetivamente possam também minimizar o impacto da sua aplicação em termos sociais. Cancela Moura, estamos a ficar também nós com o nosso tempo contado, mas vou-lhe fazer uma última pergunta, e esta última pergunta tem a ver com uma possível descida do IRC. Esta possível descida do IRC poderia trazer investimento a Portugal? Eu admito que nas circunstâncias atuais, qualquer medida que possa levar a alguma folga das empresas para efetivamente poder fazer algo de positivo será sempre muito útil. Agora acredito que da forma como estão descapitalizadas as próprias empresas, julgo que esta medida poderá não ter um reflexo imediato ou não poderá ter um resultado direto, ou não terá um resultado direto imediatamente. E, portanto, mas admito que efetivamente todas as medidas como essa, que efetivamente retire carga fiscal às próprias empresas, possam deixar margem, obviamente, para que as empresas possam ter folga, possam ter espaço para fazer crescer a empresa, quer do ponto de vista da sua produção, quer provavelmente na empregabilidade dos próprios meios e recursos humanos que possam ter. Isto seria de facto uma notícia positiva? Seria a verificar-se? Eu acho que, por exemplo, há uma notícia que nas últimas semanas veio ao lume, que é a nova previsão internacional para que possa haver retoma a partir do final do primeiro trimestre do próximo ano. Por exemplo, o grande problema dos portugueses é uma certa falta de esperança relativamente aos objetivos que o Governo diz que se devem alcançar com estas políticas. A partir do momento que exista um caminho, que exista uma luz ao fundo do túnel, que nos permita eventualmente perceber que tudo aquilo que está a acontecer, apesar de todos os sacrifícios, tem um objetivo, tem um tempo, tem um timing, eu julgo que isso poderá ser um novo alento para que efetivamente todos nós possamos acreditar que seja possível efetivamente alcançar esses objetivos. Muito bem, Cancela Moura, ficamos então aqui com esta ideia de que é preciso acreditar e conseguir alcançar os objetivos. Obrigada, até para a semana. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. E no norte e centro são esperados aguaceiros, no sul são esperados aguaceiros e trovoadas. Quanto a temperaturas, o Porto vai registrar 18 graus de máxima e 11 de mínima, e em Lisboa a máxima será de 19 graus e a mínima de 12, e em Faro a máxima será de 19 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.